Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não alcançarmos o coração das pessoas. Grande Cora Coralina. Queridos assinantes do canal 14 NET Anápolis, eu sou Gabriela e hoje estamos iniciando a terceira edição do programa Cultura em Evidência. Um programa que segue uma linha de entrevistas e evidencia os diferentes trabalhos realizados dentro do contexto socioeducativo e sociocultural de nossa cidade. E tem como princípio enfatizar os vários eventos culturais que acontecem nos diferentes segmentos da sociedade anapolina, incluindo a divulgação de projetos, talentos e personalidades que marcaram e marcam essa sociedade. Nessa terceira edição do nosso programa, abrimos este espaço para receber a professora, atriz, poeta e escritora, um grande expoente da cultura napolina, professora Natalina Fernandes. É um prazer enorme, Natalina, uma alegria te receber aqui nos estúdios do Canal 14. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. A alegria é toda minha. Natalina Fernandes nasceu em Pilar de Goiás. Licenciou-se em Letras Modernas na Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, onde também fez o pós-graduação Lato Sensu. É mestre em Gestão do Patrimônio Cultural na Universidade Católica de Goiás. É atriz, escritora, poetisa, compositora e também presidente da ULA, União Literária Napolina. É membro da Academia Napolina de Letras, ANALE, e é titular da cadeira 14 da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Natalina tem várias produções. Como podemos ver aqui, são produções da professora Natalina. Voo Sereno, Poemas, professora. A senhora pode mostrar esse livro para nós? Claro, esse é o meu primeiro livro. Então, o primeiro filho, né, a gente tem assim, um carinho especial. E é prefaciado pelo nosso saudoso Mário Ribeiro Martins. E foi aquele primeiro livro de adolescente que você vai escrevendo e guardando, não sabe se vai agradar ou não, se guarda, se joga fora. E reuni tudo, passei para o Mário Martins e ele já fez o prefácio. E depois deste veio vários, não, professora? Vários outros livros. Migalhas de Amor. Migalhas de Amor. São crônicas. São crônicas. Depois teve a história do teatro em Anápolis. Esse aqui foi a minha tese de mestrado. E eu tinha quase que essa obrigação com Anápolis, porque fiz teatro muito tempo e nós não tínhamos assim esse hábito, né, de guardar. Então nós temos que guardar, preservar a nossa memória. E através do livro eu acho que foi assim uma boa escolha. Com certeza. Barbarella Beija-Flor, prosa infantil. Então depois resolvi escrever para crianças. Aí Barbarella Beija-Flor, que é o primeiro. A Volta de Barbarella, que é o segundo. E finalizei com esse aqui, que também é Barbarella, são os mesmos personagens. Um Gesto de Amor e Fé, que foi o meu último. Um Gesto de Amor e Fé, prova infantil, né? Prosa infantil, muito bom escrever para crianças, gostei muito. A criança é assim, verdadeira. Se ela gosta, ela fala que gosta, se ela não gosta, ela larga para lá. É muito bom esse público. E o Diva, professora? Então, Diva, já viu que eu gosto mais de poesia, pelo jeito, né? Porque escrevi Diva,
que eu fiz uma homenagem para essa tia que tem esse nome, Diva, e aproveitei e fiz várias homenagens aqui nesse livro. E tem Risos e Lágrimas, né, também, que também é poesia. Motivos para Sonhar, também poesia. Então, ao todo, são 4 livros de poesia, porque eu falo que eu vou fazer outros tipos de livro quando eu vejo que estou fazendo poesia de novo. E tem esse, né, que foi em parceria com Elizabeth Fleury, Rosarita Fleury, a grande romancista. Rosarita foi homenageada em Asolo, na Itália, e nós fizemos esse livro bilíngue, que tem prosa, né, que conta a vida de Rosarita, e tem poemas meus em italiano e português. Você participou também de várias antologias e dicionários bibliográficos de Goiás, não é, professora? Sim, participei de vários dicionários, e eu até nem coloco, às vezes, a relação deles, mas é muito interessante esses dicionários, que através deles você fica conhecida, né, no Brasil todo. Tem um dicionário, inclusive, que é lá do Rio Grande do Sul, Flores. Então, eu estou nesse dicionário feminino. Isso é muito bom, divulga bem, né, a nossa literatura. Com certeza. Uma bela biografia dentro do contexto sociocultural de nossa cidade. Natalina, você pode contar para os nossos ouvintes e assinantes do Canal 14 um pouco sobre sua trajetória como poeta e como escritora? Então, eu comecei a escrever, o meu primeiro livro, eu comecei a escrever na adolescência, né, como eu disse, guardava tudo, mas o meu primeiro livro saiu porque eu estava na sala de aula, professor não tem muito tempo. Então, depois da minha primeira licença-prêmio, que eu reuni tudo, que eu fui trabalhar no livro. O livro dá trabalho, né, para a gente fazer e acompanhar, e capa e tudo mais. Então, esse aqui foi o meu primeiro livro, né, em 1998, esse Voo Sereno. E, assim, sempre brigando com o tempo, querendo escrever, mas sem tempo para escrever. A escola toma muito tempo da gente. É tanto que o segundo livro foi depois da outra licença-prêmio, que foi o Risos e Lágrimas, outro livro de poemas, né? E só depois que eu me aposentei foi que eu consegui escrever mais. Essa coleção infantil, por exemplo, né? Essa tese de mestrado eu ainda estava trabalhando, mas só agora eu estou tendo tempo de dedicar mesmo à literatura, porque a sala de aula não é brincadeira, né? Não dá tempo. Com certeza. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de se criar um espaço destinado aos escritores de Anápolis. Lá é denominado Centro de Eventos Literários de Anápolis. Professora Laurentina Medeiros, Dona Loló. Então, nós não tínhamos um espaço. Aliás, nós não tínhamos uma referência para escritores. As academias não funcionavam. Fundavam academias, mas não dava seguimento. Aí um dia encontrei com Dona Loló, Jarbas de Oliveira, Tauni Mendes e outros, Juscelino Polonial, e eles falaram, nós precisamos fundar uma academia. Aí Paulo Nunes, academia não dá certo, vamos fazer a ULA, União Literária, não vou pôr nem nome de academia, né? União Literária Napolina. Então foi fundada a ULA no dia 24 de junho de 2000, por Dona Loló, né? Laurentina Muricy de Medeiros, Jarbas de Oliveira e Paulo Nunes Batista. E o primeiro presidente, inclusive, foi o Jarbas de Oliveira. Foi pouco tempo, devido a problemas de saúde, né? E logo a Dona Loló assumiu, que ficou por 9 gestões. E nós não tínhamos o espaço. Então, a gente vivia assim de favores, uma salinha da prefeitura, né? Ou do Lions, até o Lions nos ajudou. E aí a gente tinha que estar sempre mudando, indo para outro lugar. E a Dona Loló dizia assim, que o sonho dela era ter aquela casa de cultura, aquele espaço, né, para funcionar a ULA, para a gente receber os escritores. Ela falava muito numa escola literária, falava assim, então, por isso que eu gosto que a ULA funcione, às vezes, como uma escola orientadora, né? A gente orienta muito assim, quem está iniciando. Então, depois de projetos e mais projetos, a Dona Loló já tinha em mente. Então, ela pediu alguém para fazer uma planta. A Dona Loló, inclusive, viu a planta. Eu me lembro como hoje, na cozinha da casa dela, a arquiteta, ela e eu, e nós brindando com um cafezinho, aquela planta da ULA, sabe? Foi um momento assim inesquecível. E aí começou a luta, né? Claro, Dona Loló com quase 90 anos. Então, eu que tinha que tomar a frente como vice-presidente, né? E
foram 8 anos fazendo o projeto. Ia a Brasília, voltava em Brasília, levava e o projeto não dava certo. Na última hora tinha que acrescentar alguma coisa e esses projetos assim, em relação a plantas, é muito complicado, né? A gente sabe fazer de um livro, a gente faz rapidinho alguma coisa ligada à literatura, mas... Então, foi assim, muito difícil. Mas conseguimos, graças a uma verba federal, né, através de Santa Mabel, e a prefeitura administrou, e temos lá aquela casa simples, né, mas acolhedora, que a gente recebe os escritores. E uma pena, temos ali o nosso café literário, né, toda última quinta do mês, viu? Todos estão convidados para participar com a gente. É um momento assim, muito bom, todo mundo conhece, né, os escritores, trocamos ideias, projetos, né, muita coisa boa. Mas, assim, o que eu sinto é que a dona Loló não viu aquele espaço. Isso me deixou assim, muito triste, sabe? E é assim, burocracia, né, tanta coisa, eu acho que poderia ter sido mais rápido e não foi. Mas tudo bem, sei que de onde ela estiver, ela está satisfeita com o que a gente consegue fazer, né? Mas foi gratificante. Foi. Eu conheço a Tudo Ula, vale a tenho pena. a honra de participar e acho que valeu a pena, não é? A ideia dela prevaleceu. Bem, Natalina, você começou a falar, já falou do café literário, mas quais as outras atividades que a ULA desenvolve? Então, tem o projeto SOS Terra, a arte em prol da ecologia, que a ULA é parceira. Tem um projeto que ele já dura bastante tempo, inclusive ele está parado porque nós dependemos dos professores que têm que nos procurar. A ULA vai às escolas. Porque depois do Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, que vai um kit de cada escritor para cada biblioteca da cidade, ali o professor pode trabalhar, olhar os nossos livros, ver qual a realidade da escola dele, qual o livro que vai dar mais certo ali, né? Um livro de poesia, um livro de contos, e chamar o professor, o escritor. E é claro que o escritor vai contribuir, né? Dar uma palestra, conversar com os alunos. Isso é muito bom para o aluno ver o escritor, sabe? Assim, ó, de perto. Eles gostam até de tocar assim na gente, sabe? É bem interessante. Com certeza. Bem, vamos voltar nos seus livros. Fale um pouco para nós dos gêneros crônica, teatro e memórias. Então, esse é o Voo Sereno, poesia, né? Motivos para Sonhar, e Risos e Lágrimas, e Diva, poesia também. Motivos para Sonhar já está na 2ª edição. E eu me orgulho muito de dizer que esse aqui, Risos e Lágrimas, está na 6ª edição. Quer dizer, já não tenho mais a 6ª edição. Esse aqui é até um da 5ª edição que eu encontrei lá e trouxe aqui para mostrar. Mas eu já vou providenciar a 7ª edição desse livro de poemas, Risos e Lágrimas. Que esse é o que... Parece que ele é o preferido do povo. A história do teatro em Anápolis. E aqui eu conto toda a nossa trajetória do teatro, quando nós começamos lá na faculdade, fazendo eles usam black tie, né? O inspetor-geral, Tauni Mendes. E eu conto aqui, apesar que ele é um livro que eu considero ele incompleto, porque teatro, Anápolis tem muito mais sobre teatro, mas como uma dissertação de mestrado, eu não poderia fazer um livro assim. Então, de cada ano, né, as famosas mostras de teatro, porque aqui foi o berço do teatro. Não foi Brasília nem Anápolis, não. Nem Goiânia, foi Anápolis. Foi Anápolis. Eu falo isso com muito orgulho, porque isso fala, inclusive, nem é minha, é do Hugo Zorzetti, que é lá de Goiânia. Então, de cada festival, assim, de cada mostra, eu escolhia um só, porque senão o livro ia ficar grosso demais, né? E para uma tese de mestrado, eu pensei, depois eu completo esse livro. Depois tinha gente falando que ia completar, que alguém já estava escrevendo. Eu falei, então eu já fiz minha parte, né? Já está aqui, ó, para a história. Contribuiu muito, hein? Já contribuí. Mas, assim, o meu desejo é que alguém completasse, escrevesse mais, porque tem muito mais para ser dito sobre teatro em Anápolis. Tem esse Crônicas, né? Que eu misturo aqui uns 2 contos, porque eu acho crônicas e contos assim tão parecidos, né? Então, aqui tem 2 contos e o restante crônicas. Migalhas de Amor. Também gosto dessa linha. De vez em quando eu escrevo, já tem um começado,
de crônicas, mas já tem outro de poesia que eu acho que fica pronto primeiro. Aí tá vendo, né, qual que é a preferência. Tem o livro Diva, né, que também é poesia, e tem esses aqui. Literatura infantil. A literatura infantil. Os 3 livros infantis. Fala sobre o meio ambiente. Então, todos têm, assim, é uma fábula, né? Porque a Barbarella aqui, a personagem, ela fala até em inglês. Ela é obrigada a sair do lugar que ela mora por causa de uma queimada, e ela fala, we'll come back, nós voltaremos. E volta depois, no segundo livro, ela volta para aquele lugar. Então, todos os 3 são fábulas. A personagem principal é Barbarella, essa beija-flor. O livro Diva, aqui tem até Meras Semelhanças, um poema que o Davi fez para mim, que eu nasci também no Natal, aí ele fala da Meras Semelhanças. E tem muitas pessoas homenageadas nesse livro de poemas. E esse, né, que foi lá na Europa. Então, isso aqui foi lançado lá, nós não temos mais, também vou ter que fazer mais alguns, porque lá no lançamento a maioria já ficou lá em Asolo, né, na Itália. E eu achei assim, muito interessante essa ponte que Goiânia está fazendo, Goiânia-Itália, Goiânia-Asolo, nessa cidadezinha que fica a 2 horas de Veneza, porque Rosarita já foi a 3ª goiana homenageada lá. Antes da Rosarita foi Cora Coralina. Né? Então, eles estão descobrindo lá os nossos escritores. Olha que coisa boa, a nossa literatura goiana chegando lá. Né? Interessante. Muito bom, então, para os nossos professores, os nossos telespectadores, assinantes do canal 14 Net. Está aí uma coleção de livros interessantes, livros infantis, que as escolas podem adotar, né? Conhecer os livros dos nossos escritores que estão aqui próximos de nós. Natalina aborda em seus livros algumas dimensões da existência, sensualidade e maestrias poéticas. Permite-lhe expressar o poético em versos belíssimos, Natalina. Em vários poemas, você aborda realidades da área social, assim revelando a visão crítica de quem conhece a missão da arte, enquanto alavanca de conscientização e de transformação social. Dos livros que você já publicou, tem algum que você mais gosta e que você nos indica? Se eu pedisse agora uma indicação, você indicaria? Bom, então eu indicaria Risos e Lágrimas, porque ele já foi indicado uma vez, já foi para o vestibular, né? 2008, 2009. E é um belíssimo livro de poema, tem tudo isso aí que você disse. E eu acho, Gabriela, que nós, escritores, nós, poetas, nós temos essa obrigação, sabe? Então você vai falar de amor, você vai falar do belo, porque a poesia é isso, né? É sentimento. Então não tem como não falar do belo e ser essa voz, né? Essa voz que clama por aquele que está desassistido, por aquele que sofre. Eu acho que é uma função do poeta. Muito bom. Risos e Lágrimas. Fica aí a dica. Natalina, um importante projeto da ULA, em parceria com a Prefeitura Municipal, Anápolis em Letras, que premia escritores diversos, dando oportunidade àquelas pessoas que têm escritos guardados sem nunca ter sido publicado. Fale um pouco sobre esse projeto que se destaca no cenário cultural de nossa cidade. Tá, então falando sobre o Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, eu quero falar sobre uma bolsa literária, que esse é o início de tudo, João Luiz de Oliveira. Então, quando a ULA foi fundada em 2000, em 2001, nós já fomos atrás do prefeito da época, né, e pedimos que nós queríamos uma bolsa de publicação, porque tinha muitos escritores em Anápolis, mas muitos sem livro publicado. E como a gente sabe, tem muitos que não conseguem, não tem condição de publicar um livro. Né? E nós conseguimos essa lei, Bolsa de Publicação João Luiz de Oliveira. Mas eram 3 livros. Premiava 3 categorias e o primeiro lugar de cada categoria. Quer dizer, poesia só ia ter um livro, né? Primeiro lugar, não tinha um segundo. História, mesma coisa. E romance, mesma coisa. Então, nós pensamos, é muito pouco, porque primeiro lugar e segundo, às vezes, está muito perto um do outro, né? Vamos procurar
ampliar isso daí, né? Fazer uma emenda, pedir alguém para arrumar essa lei aí para a gente, que não está satisfazendo todos os escritores, não. Tem muito escritor, né? Aí nós conseguimos essa lei, né, que ampliasse. Não precisava ser só os 3. E não tinha um número também, não. Né? Cada ano era um número. Teve ano que foi 48, primeiro, depois 52, 62 já teve uma época. Olha que tem gente que escreve em Anápolis, né? 62 livros, né? 62 títulos. Então, mas era assim. A pessoa nos procurava e às vezes a gente tinha que ajudar a pessoa, porque o livro não correspondia, a gente não queria dizer não para ninguém, né? Todos que chegavam, a gente dava um jeitinho de publicar, né? E depois isso não foi dando certo. Depois do 3º, 4º ano, foi aparecendo muita gente, teve que fazer uma mudança na lei de novo. Então agora é concurso. Agora é um concurso e são 40 livros, né? Tem uma quantidade mínima, 40 livros. E desses 40, 33 escritores de Anápolis. Não precisamente da ULA, que tem gente que acha que para fazer parte tem que ser da ULA, tem que ser de uma academia. Não tem. Ele tem só que residir em Anápolis, né? Que é uma bolsa de publicações para o pessoal de Anápolis. E agora, nós já estamos... Começou em 2011 essas edições, né? E esse ano a nossa secretária de Cultura garantiu, né, de novo, a 7ª edição, Anápolis em Letras, Fatos e Imagens. E os escritores estão aí aguardando esse edital ser publicado para começar as inscrições. E depois desse Anápolis em Letras, não só a ULA cresceu, aumentou o número, né, de escritores na cidade. Então, para a literatura napolina, foi um marco, foi um divisor de águas. Então, é lei e tudo mais, eu creio que não pode acabar, né, uma vez que é uma lei, e que é muito importante para nós, esse Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, porque é desse projeto também que sai o kit, né, com um livro de cada escritor para as escolas. E ali o professor vai ficar conhecendo os escritores napolinos, as obras deles, né? E aí começam os projetos em parceria com a ULA, em parceria com a Secretaria de Cultura. Um projeto realmente relevante. Relevante. As pessoas que escrevem vão deixando seus escritos ali guardados, podem tirá-los da gaveta e participar desse concurso, não? Pode e deve. Deve, né? Com certeza. Você está preparando um novo livro? Conta um pouquinho para nós. Eu estou com 2 livros em preparação. Como eu fiz a história do teatro em Anápolis, o próximo vai ser a história da literatura em Anápolis. Então, isso tudo que nós estamos vivendo, né, vai fazer parte da história. Porque agora eu aprendi que tudo está publicado no jornal da ULA, faz parte da história, é a nossa história, é o crescimento da literatura napolina. Isso é muito importante para nós. Então, esse tem até que é o Sonho de Dona Loló, que eu já publiquei, ele será o 3º capítulo desse livro, que fala da literatura. Vou falar de hinos, de senhorzinho, sabe? Muita gente que está esquecida e que contribuiu bastante para a literatura em Anápolis. E tem um outro livro, esse chama, por enquanto, o nome dele é Amor Doentio. Talvez eu mude o título, não sei. Mas é que ele fala desse amor. Porque as pessoas, quando a gente fala em amor, a pessoa pensa assim, o amor materno, amor lindo, maravilhoso, né? O amor filial, né? O amor fraternal, o amor de um homem para uma mulher e vice-versa. Então, esse amor carinho, né? Esse amor plenitude, esse amor que é doação. Mas eu estive analisando as formas, né, de amar. Eu acho que tem muitas formas de amar. Então, nesse eu vou abordar principalmente esse que é o amor doentio. É o amor daquele que ele ama tanto que ele mata por amor. Então ele não ama, ele ama, talvez ele ama demasiado, né, descontroladamente, né, mas ele ama. Então eu quero levar mais para o lado psicológico, então vou fazer umas pesquisas, né? Esse vai demorar sair um pouquinho, porque não é só a poesia e contando, e tem umas crônicas, né, tem algumas coisas muito fortes.
mas eu quero ir embasado na psicologia. Vamos aguardar, hein, com ansiedade o lançamento desse livro. E agora, fale um pouco para nós sobre como adquirir esses volumes, esses livros seus. Eu tenho todos eles na Livraria Cultural, mas pode ser comigo também, lá na ULA, a pessoa pode me procurar. Né, não tem problema. Na ULA, inclusive, nós temos esses livros, Gabriela, que foram os primeiros, não? Antologia em Verso e Prosa foi um livro que é tão interessante que ele tem a biografia e o texto sobre o escritor. Né? Esse aqui foi o primeiro da ULA, então já tem um tempinho que ele é de 2005. Logo após esse aqui, nós elaboramos esse aqui, Memória dos Escritores da ULA. Esse livro é uma riqueza só. E esse aqui é o último exemplar que está na minha mão. Eu quero ver até que, se a gente não consegue, né, porque esse projeto Anápolis em Letras é para isso também. Esses livros importantes que tem na Biblioteca Zeca Batista, o que é interessante para a cidade de Anápolis, né, para ele ser reeditado. Não é mesmo? E eu quero, inclusive no segundo volume dele, esses que entraram para a ULA recentemente já vão, porque essa aqui vai ser que nós pretendemos fazer, uma segunda edição reformulada, né, e atualizada. Inclusive você, né, vai participar também dele. Memória dos Escritores da ULA, segunda edição. Esse aqui foi quando a ULA fez 10 anos. E depois esse aqui, quando a Anápolis fez 100 anos. Anápolis Centenária em Prosa e Verso. Amo esse livro. Me deu um trabalho, mas valeu a pena, sabe, Gabriela? Porque aqui tem textos de pessoas que moraram em Anápolis desde o começo. Então, quando você pega uma crônica aqui, de Mundica Roriz, por exemplo, você fica pensando, mas Anápolis era assim? Com esse livro, a pessoa aprende a conhecer um pouquinho da cidade e amar, porque a gente ama o que a gente conhece, né? Eu mesma fiquei, assim, fascinada na época do teatro e principalmente na época de recolher esses materiais, que aqui é tudo sobre Anápolis. Conto, né? Tem contos, tem crônicas e tem poemas. Às vezes um poema narrativo, ele conta uma história, né? Através de poemas nós também podemos contar a história. E tem crônicas maravilhosas que você lê e pensa, nossa, isso era Anápolis. Você aprende a conhecer um pouquinho da cidade. Anápolis Centenária em Prosa e Versos. Esse aqui já é a segunda edição. E, inclusive, essa segunda edição saiu pelo Anápolis em Letras, Fatos e Imagens. Que a primeira tinha poucos, né? Foi pela ULA e foi mais complicado, não tinha muito livro, acabou logo. Aí nós fizemos mais essa segunda edição. Esse nós temos bastante. Quanta história por trás de todos esses volumes aqui. Né? Quando você está escrevendo um livro, você tem uma história toda de vida, não é mesmo? É verdade. Você quer apresentar algum poema para nós? Sim. Do seu livro? Eu vou ler um poema. Então, do livro Risos e Lágrimas, Coração de Poeta. Como sofre o poeta, porque dói tanto assim um gesto que magoa, uma promessa quebrada, uma atitude de desamor. As lágrimas do poeta têm mistura de sangue. Pobre poeta, sai por aí registrando sofrimento, injustiças, vai pelas ruas sangrando até a última gota. O coração do poeta pesa mais dentro do peito. Crianças abandonadas, jovens se drogando, e as lágrimas daquela velhinha descendo sinuosas, abrindo caminho naquele rosto sulcado, danificado pelo tempo. Os olhos fotografando, arquivando na memória. O coração do poeta deveria ser de ferro para suportar a dor de uma vida sem carinho. Como ser feliz, meu Deus, se a vida é uma luta, há tantos espinhos e pedras no caminho? O poeta chora desesperadamente e a multidão não vê. Sua solidão é mais doída, seus pesadelos mais reais. Corre ao encontro da lua, sai em busca do sol, chora diante do mar, recebe o nome de louco, às vezes vira criança e nunca deixa de amar. O coração para, mas o poeta não morre. Lindo. Natalina, nós gostaríamos de contar com a sua presença outras vezes, viu? Claro, será um prazer. Obrigada por ter nos presenteado com a sua presença e as suas obras maravilhosas que enriqueceram o Cultura em Evidência. Obrigada. Que agradeço. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.